Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda aí a mais uma prosa com o Bertaglia, ao infinito e além. E hoje nós vamos trazer aqui um tema bastante interessante, principalmente para nos explicar, nos ensinar, nos dar dicas sobre finanças pessoais. A gestão financeira pessoal é uma tarefa árdua e que pode fazer com que até mesmo o indivíduo mais economicamente atento fique confuso ou míope. Não seria bom se houvesse uma mágica ou uma fórmula padrão que permitisse que nunca tivéssemos que nos preocupar com dinheiro ou administrar as nossas contas? O fato é que esta não é a realidade. Mas vamos falar de gestão. Para um número significativo de pessoas, uma melhor gestão do dinheiro é tudo o que é preciso para reduzir os gastos, melhorar a capacidade de investir e economizar, ao mesmo tempo em que alcança metas financeiras que podem parecer impossíveis. Em um mundo onde ativos e investimentos se movem rapidamente e vinculamos nossas contas bancárias a inúmeros serviços e fazemos compras com o toque de um botão, a gestão financeira acaba ficando cada vez mais complexa. Muitas palavras acabam confundindo as nossas mentes. Estabelecer objetivos, planejar, gastar, poupar, investir e riscos são algumas delas. E é sobre esse fantástico tema que vamos conversar aqui na Prosa com o Bertaglia. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o amigo Marcos Mesquita. Oi, Marcos, meu amigo, que prosa fantástica que nós vamos ter aqui. Marcos, gratidão enorme, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia, meu amigo. Olá, Bertaglia, boa tarde, tudo bom? Prazer enorme estar aqui com você, conversar um pouco sobre planejamento financeiro, finanças pessoais com os nossos amigos. Que bacana, meu amigo, fantástico aí, a honra é toda minha em tê-lo presente aqui na Prosa com Bertaglia. E aí, meu caro, eu já gostaria que você contextualizasse um pouco o tema e contasse um pouco da problemática, né, e da complexidade que é fazer a gestão, ou gerir, administrar o dinheiro. Vamos lá. Bom, Bertaglia, todo mundo tem, de alguma forma, faz algum tipo de planejamento, né? Planeja o final de semana, planeja uma viagem, planeja as compras do mercado. Só que muita gente acaba negligenciando o planejamento financeiro, né? A palavra orçamento, muitas vezes, as pessoas têm medo quando você fala em orçamento, acham que é algo super complicado, mas não é tão complicado assim, e é uma necessidade, né? Hoje, mais do que nunca, a gente tem que se organizar. Nós vivemos numa sociedade que influenciam demais o consumo e se você se perder um pouco ali no seu orçamento, nas suas finanças, você pode ter problemas seríssimos, né, no futuro. Então, a gente pega, vamos falar aí de objetivos, né? As pessoas, muitas vezes, acham dificílimo você ter conquistar algumas coisas. Falar, isso é muito difícil, isso não é para mim, isso não cabe no meu bolso. E aí a gente trabalha para fazer pequenos ajustes e a pessoa vê que ela consegue sim, né? Ou quando muita gente fala assim, a hora que tem um aperto, a pessoa fala assim, nossa, o dinheiro saiu não sei da onde, né? Não sei como eu consegui fazer aquilo, pagar aquela dívida ou, enfim, resolver um problema. E, na verdade, não é. Na verdade, a pessoa ela só transformou aquilo num objetivo e trabalhou para conquistar aquele objetivo. Então, você consegue fazer, sim, esse ajuste, a gente consegue fazer de uma forma até que simples para conquistar os objetivos. Tanto objetivos menores quanto objetivos maiores, né?
Bacana, muito bacana, Marcos. Eu tive lendo um artigo seu, aliás, você escreve muita coisa e muito interessante, principalmente no LinkedIn. Eu até digo às pessoas para te visitar lá no perfil e olhar o que você escreve sobre esse assunto, que é fantástico. E uma das coisas que você coloca, aliás, entre muitas que eu vi lá, é a parte do débito automático, para nós não esquecermos de pagar as contas. E é muito chato isso, né? Às vezes você esqueceu, você vai ter que pagar uma multa, né? Uma besteira, né? Por um dia ou 2 dias que você acaba esquecendo, né? Eu, pelo menos, eu fico muito chateado, mas existem muitas contas que você não pode colocar no débito automático. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho desse assunto, né, trouxesse alguns elementos, alguns fatores interessantes e que são primordiais para a gente não pagar, mesmo que seja aquela multazinha pequena, né, que pode corresponder a uma cervejinha, um sorvete ou coisa desse tipo, né? Ou seja, você não pagou a multa, você pode gastar em alguma outra coisa. Como é que você enxerga isso, Marcos? O que você tem a comentar? Então, a questão do débito automático, hoje, praticamente todos os bancos tem a opção de você conseguir cadastrar as contas básicas no débito automático. Então, são aquelas contas que a gente não tem para onde fugir, né? Água, luz, telefone, internet, todas essas contas a gente consegue colocar elas em débito automático. E é bem o que você falou, muitas vezes, se você esquece por alguns dias, aquela multinha, por mais que seja pouco, seja o valor da cervejinha, mas só que se você esquecer, se a pessoa esquecer isso ali 3, 4 vezes por mês, por ano, quando você vai somar, já dá um valor razoável, né? E as multas não são tão pequenas assim. Às vezes, muitas vezes a gente olha só a questão do valor, fala assim, é o valor de uma cerveja, é o valor de um sorvete. Mas quando você olha na proporção, né, quando você faz a conta, aquilo é um valor muito alto relativo ao valor da conta, né? E isso, muita gente tem dificuldade aqui é normal, infelizmente, a gente trabalha muito para aumentar, para melhorar a educação financeira das pessoas, porque não se tem isso na base. E as pessoas não conseguem entender uma conta de porcentagem, né? Muita gente tem essa dificuldade. Então, essa questão ela é muito, muito delicada para não perder o tempo, né? Para você não pagar com atraso. E uma outra dica muito legal nas outras contas que você não consegue colocar em débito automático, é usar um calendário. Né? Seja um calendário fixo, um calendário digital. Hoje a gente tem aí vários, né? A Microsoft tem, o Google, praticamente todo mundo que tem um celular tem também. Você anotar, colocar ali para ter um avisinho, para lembrar, olha, hoje é o dia, eu costumo sempre falar assim, pode colocar um dia antes, né? Nunca coloca no dia, porque às vezes você vê só no final do dia. Então, olha, amanhã é o dia de pagar o condomínio. Condomínio é uma conta que é difícil de você colocar em débito automático, né? Ela tem que ser no DDA, mas só que tem que ser registrado. Nem todas as administradoras registram. Então, tem uma certa dificuldade. Então, você coloca um dia antes. Né? Muitas vezes, o boleto da escola das crianças, você não consegue colocar em débito automático. Coloca ali que é um dia antes, né? Para lembrar. E tem várias pessoas aí que a gente conversa, tenho certeza que tem pessoas que vão estar assistindo e falam assim, isso já aconteceu comigo. Você só lembra da conta quando você recebe uma ligação de cobrança. Né? Nossa, mas eu não paguei? Eu acho que eu paguei. Porque não tem uma anotação, não mantém ali os registros do pagamento, né? Num orçamento simples que seja. Não, e é legal isso que você está falando, né, Marcos? Porque, na realidade, muitas vezes nós acabamos confiando na nossa memória, né? Ou seja, tá bom, eu sei que no dia 10 eu vou pagar a escola das crianças, eu sei que no dia 15 eu vou pagar o condomínio ou o aluguel da casa, ou coisa desse tipo, né? E muitas vezes passa batido. O mundo gira tão rápido hoje que muitas vezes você nem se lembra que dia que é
né? Qual é o dia da semana em que você está, né? Principalmente nesse período de pandemia, que hoje é quarta, hoje é quinta, né? Hoje é dia 15, hoje é dia 16. Então, legal essa dica que você está dando aí, até por conta de que não custa nada colocar lá no calendário e colocar aquela parte para repetir, né? Todo dia, se você pagar a conta no dia 15, eu gostei disso que você falou, porque na realidade quando a conta vence no dia 15, eu coloco o lembrete no dia 15, né? Então, isso que você está falando é bacana de colocar no dia 14, né? Colocar um dia antes, que é exatamente para não ter problema, porque de repente você sai, você volta tarde da noite por um trabalho, né? E acaba aí tendo mais dificuldade quando chega o horário de pagar as contas. Então, aí, o Marcos, a sua dica é quanto mais evitarmos multas, melhor, não é isso? Sim, é dinheiro jogado fora, né? Qualquer multa que você pague é dinheiro jogado fora. Então, eu acho que ninguém gosta de jogar dinheiro fora, e tem aquela máxima que diz que o dinheiro não leva desaforo para casa, né? Quando você não trata ele bem, ele acaba fugindo da carteira, da mão, né? Ele vai escoando. Bacana, bacana. Você sabe, Marcos, que eu dei um curso de logística, isso foi um pouco antes da pandemia, pessoalmente, e na realidade, nesse curso de logística participavam pessoas, operadores de empilhadeiras, né, coordenadores de armazém, era um pessoal mais prático e mais técnico, né? E o grande problema, num dado momento do curso, né, que surgiu, eu me lembro bem disso, era a utilização do cartão de crédito, né? Ou seja, as pessoas não tinham a noção, principalmente, da utilização do cartão de crédito com relação a você pagar, né, com multa ou pagar parcialmente, depois isso acabava rolando, né? Quer comentar um pouco sobre isso também, o Marcos? Vamos lá. O cartão de crédito, ele é assim, tanto ele pode ser um instrumento quanto uma arma, né? Ele ajuda bastante quem tem uma organização, quem tem uma boa organização, ele acaba sendo bastante útil. Quem gosta bastante de viajar, eu acho que depois a gente até pode conversar um pouco e falar um pouco sobre isso, mas você tem ali a questão de acumular milhas, enfim, você tem várias ferramentas ali muito interessantes. Mas o problema do cartão de crédito é que é muito fácil gastar dinheiro com ele, né? Hoje, todo lugar aceita cartão de crédito, é uma coisa muito simples. Então, muitas vezes, para quem está endividado, por exemplo, uma coisa que eu mando fazer, o cliente fala assim, olha, você tira os cartões de crédito, você vai sair de casa sem cartão de crédito. Você não tira o cartão de crédito da carteira, porque é muito fácil. Ou você salvar os dados do cartão de crédito nos aplicativos no celular. Aqui, o dinheiro sai, o dinheiro é gasto e você nem sabe que ele foi gasto, né? E tem muita gente que acaba se surpreendendo com isso. Fala assim, nossa, eu nem lembro que eu fiz essa assinatura. Então, pois você está há 6 meses pagando um negócio que você nem sabia que estava pagando. Então, isso é muito difícil. E a questão das multas, hoje, né, o crédito do cartão de crédito é o crédito mais caro que nós temos, né? Não tem nada mais caro do que o cartão de crédito. Então, se você não pagar o total da fatura, em poucos meses, você está devendo o dobro do que você devia só em juros, né? É um absurdo. Então, se você vai usar o cartão de crédito, quem vai usar, tem que ter em mente que vai pagar sempre o total da fatura, né? Não dá para ficar parcelando a fatura, né? E tem que ter um cuidado muito grande. Então, eu já vi muita gente, a pessoa recebe um aumento, às vezes, de R$100, e aí a pessoa vira e fala assim, bom, me cabe R$100 a mais na minha parcela aqui no cartão. E aí ela vai e faz 2 compras e faz 10 parcelas de R$50 em cada compra. Quando vira o mês, né, a pessoa ela simplesmente esquece que ela já gastou R$100
e ela pensa novamente, fala assim, olha, eu recebi R$ 100 de aumento, cabe mais R$ 100 no meu cartão. E pronto, no terceiro mês você já imagina a bola de neve que tá, porque aqueles R$ 100 já viraram 300 de dívida por mês e simplesmente não cabe no orçamento. Que bacana. Pela grande facilidade que é de você gastar o dinheiro no cartão. Marcos, muito legal o que você está falando. Eu queria explorar um pouquinho contigo essa parte de orçamento, que é exatamente o que você está falando. Às vezes a gente não tem a disciplina de olhar o que entra para poder entender o que você pode gastar, ou seja, as suas entradas e saídas. Mas eu gostaria, o primeiro tempo da nossa prosa aqui já está terminando, Marcos. Eu gostaria de fazer o seguinte: nós vamos para o segundo tempo, a gente toma aqui uma água, um cafezinho, vamos para o segundo tempo e eu gostaria de explorar um pouco mais essa parte. E você fez um comentário sobre viagens aí, né? Eu queria explorar um pouco mais essa parte de viagens, já que brasileiro gosta muito de viajar, né? Então vamos explorar um pouquinho essa parte. Pode ser, Marcos? Maravilha, perfeito. Marcos, fantástica essa prosa aqui, você trazendo dicas extremamente interessantes. Eu gostaria que essa prosa aqui acessasse muitos lares brasileiros para que as pessoas realmente pudessem tomar consciência. Normalmente nós gastamos por impulso, e nós não olhamos o nosso orçamento, ou seja, o orçamento ele é composto do que entra e do que sai, né, Marcos? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Exatamente. A prosa está muito boa mesmo, hein, Bertaglia? Vamos ficar horas aqui conversando, se deixar. Mas a questão do orçamento, muita gente tem medo, às vezes, do orçamento, né? E você, se for procurar um pouco na internet, existem N formas de fazer esse orçamento. Não que seja num pedaço de papel, né? Você carregar um pedacinho de papel e uma caneta no bolso, na carteira, na bolsa, já é o suficiente, né? Não precisa ser algo super complexo. Então, você pode, desde essa simples, um pedaço de papel, a gente tem vários aplicativos no celular que também acaba ficando uma coisa bem simples de fazer, né? A gente está sempre com o celular na mão, então fica fácil de você fazer os lançamentos, até softwares bem complexos que escaneiam o extrato do cartão de crédito e já fazem alocação direta. Você tem tudo. Mas se você tiver o básico ali, um pedaço de papel anotado, já é o suficiente, desde que a pessoa anote, né? Então, a grande dica é, você precisa anotar e olhar as anotações. Então, anota o quanto que você ganha ali. Chegou o salário, já coloca ali o quanto que você ganha. Coloca o valor das contas que são fixas, que você já tem no mês, aquelas que não mudam. A mensalidade da escola, o condomínio, a internet, são contas fixas. Pronto, você já fez ali o básico, você já sabe o quanto que vai sobrar de dinheiro pagando as contas obrigatórias. E dali você vai seguindo, sempre fazendo anotações. Então, gastou, anota. E vai visitando aquelas anotações para não se perder, né? Principalmente nas compras do cartão de crédito, que a gente acabou de comentar. Uhum. Né? O cartão de crédito é muito fácil de você gastar dinheiro no cartão de crédito, é muito simples de fazer isso, e é muito simples de você se perder com ele. Né? E lembrando, tem que pagar o total da fatura. Se pagar só o mínimo e rolar aquela dívida, aquilo é uma bola de neve gigantesca. Os juros ali são altíssimos. Bacana, Marcos. E, Marcos, aí tem um ponto interessante. Conforme você estava falando aí, eu estava refletindo aqui, pensando, né? Ou seja, já é difícil para quem tem ingresso de receita, né? O país hoje vive um momento um pouco infeliz, vamos dizer assim, uma quantidade grande de desempregos, né? O desempregado, ele eventualmente não tem a receita, ou pelo menos não tem aquela receita que ele tinha anteriormente, mas os gastos precisam ser melhor planejados, né? Porque muitas vezes você perde o emprego, por um bom tempo você recebe um dinheiro, né? E por um bom tempo você continua gastando como você vinha gastando. Esse é o momento, inclusive, de você revisitar o seu planejamento, não é isso, Marcos? O planejamento financeiro, ele é um organismo vivo.
né? Então, ele está sempre sendo alterado. Você tem contas que entram, contas que saem, às vezes tem um aumento de salário, um bônus que a pessoa recebe, ou, às vezes, a parte triste, que é quando a pessoa fica desempregada. Então, esse orçamento ele tem que estar sempre sendo analisado e sempre sendo ajustado, né? E você tem que sempre que ter uma visão para o futuro. Então, uma coisa que muita gente negligencia é a reserva de emergência, né? E isso é algo básico que as pessoas precisam formar o mais rápido possível, é ter ali, no mínimo, 6 meses das suas despesas fixas guardadas numa aplicação, que seja uma coisa segura, que seja uma coisa com liquidez, ou seja, algo que, se eu tiver uma emergência hoje, eu consigo pegar o dinheiro hoje mesmo. Então, isso é importantíssimo da pessoa ter. E tem que ter um pouco de senso de urgência. Então, você ficou desempregado, tem que, naquele mesmo dia, cortar todas as despesas que são supérfluas. Aquilo ali tem que ser realmente uma sirene de bombeiro, né? Não vai entrar dinheiro, então não pode sair dinheiro para onde não é essencial. Bacana, bacana, fantástico o que você colocou aí, e é uma contribuição enorme para as pessoas que acompanham aqui o nosso canal. E outra coisa, eu queria mudar agora um pouquinho de assunto, o Marcos. Viajar custa dinheiro, né? É o preço da passagem, é o combustível de carro, é o hotel que você paga, o aluguel da casa na praia. Quais são as suas dicas em relação a isso, Marcos? Bom, a primeira dica é se planejar. Então, fazendo o planejamento, a gente sabe com antecedência, todo mundo sabe com antecedência quando que vai tirar férias, quando que os filhos vão tirar férias, qual que é o feriado que você vai viajar, e se programar para juntar o dinheiro antes da viagem. E não fazer o contrário, né? A maioria das pessoas acabam entrando na facilidade, de novo, do cartão, né? A facilidade do cartão e a facilidade de parcelar. Então, ele vai e parcela tudo. Ele parcela a passagem aérea, ele parcela o hotel, e aí, só nisso daí, ele já encheu o cartão de dívida. E aí ele faz a viagem. Quando viaja, todo mundo gasta, não tem jeito. Você está num lugar novo, você quer fazer um passeio diferente, conhecer uma coisa nova, experimentar uma comida diferente, comprar coisas novas, coisas da região, é normal. E aí, quando a pessoa volta, ele tem as passagens aéreas, hospedagem, tem toda a dívida que ele já fez antes, mais a dívida que ele contraiu durante a viagem. Pronto. Aquilo ali acaba arrebentando com qualquer planejamento. Quando a pessoa se organiza com antecedência, ele já separa um valor todo mês que ele vai investindo para comprar a passagem, para comprar, para pagar o hotel, né, o pacote que seja. Às vezes o pacote é uma dica muito boa, que sempre você consegue pegar ali descontos bons quando você compra o pacote, passagem aérea, hotel, translado. Mas quando você paga à vista, você ainda consegue sempre um desconto a mais. Então, você conseguindo um desconto, você viaja totalmente sem dívida. E aí, aquelas dívidas que você contrai durante a viagem, ali com compras, com gastos, quando você volta, você já tem já está dentro do seu orçamento, você já está habituado a separar um valor para a viagem. Então, você não sente, você volta de viagem e pronto. Aquilo que você gastou, você já tem o provisionamento do valor que vai pagar aquela dívida ali por mais 2, 3 meses, depois você já começa a juntar dinheiro novamente para a sua próxima viagem. Então, é sempre o mais interessante é você já se programar com muita antecedência, né? Nós estamos falando hoje aqui em janeiro. Eu já tenho uma viagem programada com as minhas filhas para setembro desse ano. Então, é daqui 7 meses só que eu vou precisar. Mas eu já estou com tudo programado antes, para quando chegar lá na data, pagar e viajar sem contrair novas dívidas. Uhum.
Bacana, bacana. Eu queria te colocar numa situação difícil aí, o Marcos, já que você Vamos entende lá. bastante dessa parte de finanças pessoais, é o seguinte, às vezes as pessoas se perguntam o que é mais interessante? É você comprar um carro, alugar um carro, andar de Uber? Como é que você enxerga isso? Logicamente, cada situação é uma situação, eu sei disso, né? E você pode, inclusive, discorrer sobre esse assunto. Mas eu gostaria de ouvir a visão de alguém que pensa nas finanças pessoais. Vamos lá. Como eu falei agora há pouco, né? A parte financeira, ela é um organismo vivo. Então, você tem que estar sempre olhando. Então, eu vou contar uma historinha, minha história, para você entender. Eu tenho duas filhas, já comentei aqui com você, duas filhas pequenas. Em 2019, eu vendi um carro, tinha um carro maior, que eu falava assim, um carro grande para ter mais conforto com as crianças, para viajar e tal. Depois, quando a gente olha para a parte financeira, fala assim, olha, não faz muito sentido, né? Ter um carro grande para viajar, sendo que você não viaja sempre. Então, eu troquei esse carro grande por um carro menor, troquei um carro de 80 e poucos mil reais por um de 30 e montei uma carteira de investimentos com os 50 mil, que me rende mais ou menos em torno de 500 e poucos reais por mês. Esse valor era o suficiente para mim, para eu pagar, cada mês investido, eu pagava 2 dias de aluguel de carro. Então, a cada 3 meses, eu podia viajar em qualquer feriado, tranquilamente alugando um carro grande, um carro espaçoso, confortável, que coubesse a família toda sem aperto. Sem tirar dinheiro do bolso, economizando, né? Porque aqui eu coloquei só a conta do valor do carro, mas é óbvio que quando eu troquei um carro grande por um pequeno, o que eu pago por mês de seguro caiu mais da metade. O carro pequeno gasta muito menos combustível do que o carro grande. E aí fiquei assim por um bom tempo. Depois, o que aconteceu? O mundo vai mudando, né? E a gente tem que ir acompanhando. Veio a crise, as montadoras pararam de entregar tanto carro, os carros usados começaram a subir muito de preço, o valor do aluguel de um carro disparou. Né? Ele mais do que triplicou o valor de um aluguel diária em qualquer locadora. Então, hoje não faz mais sentido isso que eu fazia. Então, eu já troquei o ano passado, final do ano, quando eu vi que não fazia mais sentido essa questão financeira, eu aproveitei e aí a gente tem que aproveitar tudo, né? Tudo que você conseguir de desconto, qualquer cupom de desconto da internet, as pessoas precisam usar, porque faz diferença. Então, eu tenho um problema no joelho, e então eu aproveitei esse desconto que quem tem problema pode comprar o carro com desconto aí dos impostos. Eu comprei um carro, né, dei o meu de entrada e as parcelas que eu recebo, eu pago a mensalidade, eu pago a parcela da compra do carro. Então, eu não tiro dinheiro do bolso, eu continuo fazendo da mesma forma. Isso, claro, estou te contando uma história aí desde 2019, né? Então, já são 3 anos aí de história. Hoje, qual é o cenário que a gente tem? A gente tem o carro usado muito caro, o combustível muito caro. Então, claro que vai da necessidade de cada um, vai da realidade de cada um. Mas quem mora numa cidade grande, como São Paulo, por exemplo, que aqui é onde eu estou bem próximo de uma estação de metrô, então eu me locomovo o máximo possível de metrô. Então, eu preciso ir em algum lugar. Eu vou de metrô e acabo de chegar de Uber, por exemplo, se é um lugar que a estação de metrô não é tão próxima. Mas eu sempre busco ir até o mais próximo possível do local e acabo, e você faz o resto da viagem de Uber. Porque o Uber, né, o táxi ou qualquer outro aplicativo, também aumentou demais o valor. Né? Também praticamente dobrou o valor do quilômetro rodado do ano passado para cá. Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção nisso. Mas é claro que, se a pessoa consegue não depender de carro, é a melhor forma para ela se locomover.
Que bacana, Marcos, que dicas fantásticas que você trouxe aqui para a prosa com o Bertaglia. Meu amigo, eu vou dizer o seguinte para você, a prosa está tão gostosa, mas nós já estamos finalizando aqui, realmente você trouxe uma contribuição muito bacana, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí, Marcos, para as pessoas, principalmente no contexto de finanças. Tá, uma dica final seria, pode ser duas? Pode. Se planejem, organizem as finanças da forma mais simples que puder, como eu dei o exemplo agora aqui, e não contraiam dívidas. As dívidas, elas são terríveis para acabar com qualquer tipo de organização financeira, familiar. Então, quando você contrai dívida, você realmente está contraindo um problema muito maior do que só o dinheiro. Que bacana. Marcos, meu amigo, um abraço virtual para você. Tudo de bom, felicidades, gratidão pela sua contribuição. Meu amigo, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Amém. Muito obrigado. Um abraço para você também, Bertaglia. Um abração para você e às pessoas que estão aqui nos acompanhando. Tchau. Tchau, tchau.